outra definição bem importante em álgebra vetorial é a definição de produto escalar. Então, o resultado, qual é o produto escalar entre dois vetores e o significado disso? Então, o produto escalar entre dois vetores A e B é definido com esse ponto. Então, A escalar B, e ele é definido como sendo o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Então, dados dois vetores, que eu aqui vou chamar de A e B, o resultado, que é um escalar, o próprio nome diz, produto escalar, o resultado é um número que relaciona então esses dois vetores A e B. Algo que nós podemos concluir de imediato aqui dessa relação. Se os dois vetores estão na mesma direção, o ângulo aqui é zero e o cosseno de zero é 1. Então nós temos simplesmente o módulo de A vezes o módulo de B. Temos o valor máximo do produto escalar, quando os dois vetores estão alinhados. Quando os vetores formam um ângulo de 90 graus, imagine que o vetor A estivesse aqui, nós teríamos o quê? Cosseno de 90 graus é zero, e A escalar B teria como resultado zero. Então, uma interpretação simples é o seguinte: se dois vetores estão perpendiculares, o resultado do produto escalar é zero. Se os vetores estão na mesma direção ou em direções opostas, o produto escalar tem o valor máximo. Se eles estão na mesma direção, sinal positivo; direção contrária, sinal negativo. Como é o cálculo em coordenadas cartesianas? Se nós temos esses dois vetores escritos em coordenadas cartesianas, A escalar B pode ser calculado simplesmente pela multiplicação das componentes x, y e z e somando esse resultado. Então vejam como é simples calcular o produto escalar de dois vetores. Nós podemos, se nós temos os dois vetores, basta multiplicar as componentes e somar o resultado. Se nós não temos as componentes, mas temos o ângulo entre eles, também nós podemos utilizar essa primeira expressão. Então, e além disso, nós temos a possibilidade de analisar o que acontece com a projeção desses vetores um sobre o outro, simplesmente analisando regras aqui de triângulo retângulo. Vamos a um exemplo numérico. Dado um vetor A, 3ax, e um vetor B, ax mais ay, qual o produto escalar A escalar B? Qual o ângulo entre esses vetores? Qual a projeção de A sobre B e qual a projeção de B sobre A? Então vamos definir aqui A, B, C e D. Qual o produto escalar? O produto escalar é simples, basta nós multiplicarmos componente a componente. Então, na direção x nós temos 3 vezes 1, na direção y nós temos 0 vezes 1, na direção z 0 vezes 0. Então, o resultado é 3. Então, esse é o produto escalar. Qual o ângulo formado por esses dois vetores no espaço tridimensional? Como nós sabemos o resultado do produto escalar e nós também temos condições de calcular o módulo dos vetores, basta isolar cosseno do ângulo formado e depois calcular o arco cosseno. Então, vamos lá. Aqui,
Daqui nós podemos tirar o valor do módulo de A. Qual o valor do módulo de A? O módulo de A é 3. Módulo de B é raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então é raiz de 2. Então quem é o cosseno do ângulo formado? Cosseno do ângulo formado nada mais é do que o produto escalar 3 dividido por módulo de A, módulo de B. 3 vezes raiz de 2. Então aqui é 1 sobre raiz de 2, que é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Então qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? O ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então calculamos também o ângulo formado por esses dois vetores. Qual a projeção de A sobre B? De que forma nós podemos calcular isso? Vamos colocar esses dois vetores aqui no plano. E aí fica mais fácil entender o que é a projeção. Vamos colocar aqui os eixos x e y. O vetor A é 3ax. Então, o vetor A é esse vetor aqui. O vetor B é 1ax mais 1ay. Então, o vetor B é esse aqui. Qual a projeção de A sobre B? Para nós projetarmos A sobre B, nós estendemos o vetor B e calculamos aqui o que seria a projeção desse vetor sobre o vetor B. De que forma nós podemos calcular isso? Vamos lá. Analisando aqui as relações de triângulo retângulo, a projeção de A sobre B é o módulo de A, projeção de A em B, é o módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, se aqui temos o ângulo formado, θ AB, essa é a projeção. De que forma nós chegamos a essa conclusão? Se nós pensarmos que o módulo de A é a hipotenusa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, a projeção dividido pela hipotenusa é o cosseno do ângulo. Então, só rearranjando aqui, isolando já a projeção, fica projeção de A sobre B igual ao módulo de A vezes o cosseno do ângulo. O módulo de A é 3. E o cosseno do ângulo formado é raiz de 2 sobre 2. Então, com isso, nós temos a projeção de A sobre B. E de forma equivalente, nós também conseguimos fazer a projeção de B sobre A. Vou colocar aqui em outra cor. A projeção de B sobre A, aqui fica nítido qual o valor, né? Não precisamos nem calcular. A projeção do vetor B sobre A tem valor, o quê? Projeção de B sobre A igual ao módulo de B vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Então, módulo de B é raiz de 2. Cosseno do ângulo formado é raiz de 2 sobre 2. Então, a projeção é 1, como esperado. Então, aqui fica
graficamente visível essa projeção de um vetor sobre o outro. Então, em resumo, o produto escalar dá uma medida da ortogonalidade ou da mesma direção entre dois vetores no espaço. Se tivéssemos, por exemplo, o vetor B apontando aqui, por exemplo, menos ax mais AY, o ângulo seria 45 mais 90. Aqui teríamos um valor negativo e a projeção seria menos 1. Então, resumo. Dois vetores com componentes em mesma direção possuem produto escalar positivo. Dois vetores apontando em direções ou com projeções em sentido contrário possuem produto escalar negativo. Se dois vetores são perpendiculares no espaço, ou seja, ortogonais, o produto escalar é zero. Então essa é uma característica bem interessante dos produtos escalares, e é também com base nisso que são desenvolvidos os sistemas de coordenadas ortogonais, onde os vetores da base formam 90 graus entre si, facilitando o cálculo de produtos escalares.